Muito bem-vindo você que está chegando agora ao canal do Vitão e vai participar dessa live incrível. Hoje nós vamos falar sobre o curso de odontologia. Meu convidado é um amigo, ele tem uma história aí que se entrelaça um pouquinho com a minha. É um cara espetacular, é um cara que eu sei que tem muito conteúdo, é um cara que em outras áreas do conhecimento demonstra ser show e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mande suas dúvidas abaixo e se você tiver qualquer outra necessidade, você manda um direct depois. E se você está aqui, claro, você já sabe que a minha missão é ajudar vocês, despertando você para sua identidade, destino, conexão com Deus e inteligência emocional. E eu já estou chamando o Ari Mesquita. Vem, Ari! E aí, tudo bem? Fala, Ari! Beleza. Aí, Caraca, você está no escritório, você está no consultório ainda? não, tô não. Eu tô no meu quarto, mas eu vesti um jalequinho só pra dar uma diferença. Ari! Que gracinha esse cara, velho. Olha só, querendo manter imagem. Ah, É, gostei, não. Gostei. Gostei, tá certo. O branding pessoal, né, amigo? sim, uhum. Não, e como tu falou que vai ficar eternizado no YouTube, né? Então eu pensei, pô, tem que ficar bonitinho, né? Gostei. Fez bem, cara. Você já merece aqui um carimbo de top por esse início de live de jaleco, porque eu olhei aqui e falei, caracas, velho. Será que, tipo assim, acabou tendo. Só que aí você tá em Manaus, né? Sim, uhum. Aí ainda tá em quarentena. Tá, né, Sim, cara? uhum. Só que Então tá assim, em casa, isolado. mas a gente continua atendendo, só que Entendi. urgência. Os Aham, motivos foram suspensos, né? Mas assim, aham, tipo, a urgência ela abrange muita coisa, né? Quando fala assim, um dente de aham. urgência, normalmente as pessoas pegam e pensam assim, o cara só atende dor de dente. Só que não, né? Tipo, um dente quebrado, uma Uhum, restauração que caiu, um dente da frente que uhum. fraturou, tudo isso engloba a urgência. Então, Aí é duro, né? Porque essas uhum, coisas todas pra quem, quando fala de dente, né, cara, incomoda muito, né? Por que sim, que o dente é um negócio tão pequeno que incomoda tanta pessoa? Diz influencia aí. drasticamente, né? Eu não sei se você já viu aquele meme dos carinhas sem sobrancelha, Ah, que estão sem o dente e sem a sobrancelha, mas aí a gente olha primeiro o dente, aí na legenda, tá vendo que você reparou primeiro no dente, mas o cara tá sem sobrancelha? Porque, tipo assim, aham, principalmente o dente da frente, ele tá relacionado com a estética facial, aham. e isso tá engessado na nossa cultura, né? Na nossa índole, na nossa personalidade. Então, a gente foca muito no sorriso das pessoas. E depois a gente olha o resto, né, da composição facial. Por isso que a gente Aham. observa o dente. E está completamente relacionado também com a autoestima, né? Com, Uhum. sei lá, a condição psicológica da pessoa. A ausência de um dente, né? Uhum. Gera uma certa, tipo, baixa autoestima. Sim. Ô, Ari, assim, a gente já conversou aqui na espontaneidade, eu vou fazer uma Sim, outra pergunta aqui, curiosidade. Dizem que aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que tem mais essa preocupação com os dentes, né? sim. Tá entre os países, né? Tem países que tratamento dental é muito mais caro Uhum, e tem países que não têm essa cultura, né? Por exemplo, na própria Europa, que às vezes você olha para lá e você vê assim, artistas que sim. são muito conhecidos e que têm uns dentes feios, né, e tal. Uhum. Tem uma explicação para isso aí, Ari, ou não? Na verdade, assim, por exemplo, é uma questão muito cultural, né? A gente tem um estereótipo de sorriso, por exemplo, sei lá, vou usar o exemplo do Firmino. Firmino fez Aham, lentes de contato, né, em vários dentes, ele usou uma cor extremamente branca, então isso gera um modelo, principalmente para os jovens, né, para os adolescentes, que é, eu quero uhum. aquele sorriso. Aquele sorriso. Isso, e realmente, por exemplo, na Europa, na América do Norte, já não tem tanto esse estereótipo, né? A Uau, a interessante. dona ela foge completamente do padrão brasileiro. Tipo, ela tem um diastema, um espaço entre os dentes gigante. E Aham, normalmente, muitos brasileiros não querem isso, muitos brasileiros querem fechar esse espaço. A Madonna não, ela acha bacana, ela acha lindo, isso é a marca dela, é o original dela, né? a original dela. Então,
na cultura londrina, na cultura de fora, beleza, tá beleza. A gente não, a gente já tem aquele modelo, né? Por isso que a gente vê, tipo, a galera do sertanejo fazendo Aham. faceta, cobrindo tudo, aquela cor extremamente branca, e muita gente Uhum. procura isso, fazer esse Uhum. tipo de Eles coisa. popularizaram, né? A mídia, os Uhum. artistas, os jogadores. As Sim. pessoas que estão ali na mídia o tempo todo, eles popularizaram muito esse negócio das facetas, né? Eu lembro que se você Uhum. pensasse aí, talvez acho que uns 4 anos para trás, não tinha essa. Era Uhum. tipo a novidade, né? Sim. É, sei lá, na época que eu estava na faculdade, a gente tinha uns cursos de lente de contato dental. Aí, por exemplo, eu fiz um curso desse, é, Aham. eu nem dei valor. Eu sou franco, eu não dei valor. Uau. Porque, tipo assim, não é, Aham. tava bombando. Era uma coisa assim, tem isso daqui, essa modalidade de tratamento, é legal, Aham. deixa o sorriso bonito. Ah, beleza, ok. Aí, tipo, Aham. 3, 4 anos depois, bomba, todo mundo está fazendo, todo mundo quer colocar, e todo mundo quer o dente o mais Aham. branco possível. E o que acontece, né? Muita gente não tem nem indicação. Tem gente que, por exemplo, o dente ele é bonito, vamos Uhum. dizer assim, tem, sei lá, amarelado, mas um clareamento dental resolve, só que a pessoa quer fazer a lente de A contato porque faceta, né? está na nossa cultura, na cultura brasileira. Nossa. Aí a gente já entra numa outra coisa aqui, que é. A gente não ia falar sobre isso, não, mas agora eu vou falar. É porque aí é um problema de autoimagem que a pessoa tem, né? Sim, Ela não consegue aceitar a imagem dela mesma quando ela se olha no espelho. Ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Por exemplo, eu olho uhum, para mim aqui agora, no próprio Instagram, e eu sei que tem alguns defeitos aqui na minha face, que para mim é defeito. Só que, tipo assim, para mim já faz parte, entendeu? E eu uhum, não esquento mais. Você sabe que teve uma época que meus dentes são um pouquinho separados, né? Nem é sim, tanto, ó. uhum, Mas aí tinha uma época, cara, que eu achava isso um absurdo. Na adolescência, entendeu? E eu sim, pensava assim, ai, mas eu queria tanto que meu dente fechasse, tudo bonitinho. Depois, eu aprendi a aceitar, cara. Aprendi a sim. aceitar, aprendi a achar bonito. Acho que essa é a fase que você traz de volta a autoestima, né? Ori, Uhum. passada essa introdução aqui, eu queria que você contasse pro pessoal aí um pouquinho sobre você, quem é você, como é que você ajuda as pessoas hoje, e também já contasse um pouquinho de como é que foi a época da escolha do curso superior para você lá atrás. Manda bala, amigo. Sim. Olha, eu falo muito, Vitor. Já percebeu na introdução, né? Assim, Cara, mas isso não é um defeito, isso é uma virtude, você uhum, sabe disso, né? sim, obrigado. Assim, eu vou me apresentar como se eu estivesse apresentando quando eu vou dar aula. Eu, Ah, não, não quero. Não quero, não quero. Pode ir lá, cara. É só para relaxar um pouco. uhum, assim, eu formei em odontologia em 2015. É, depois disso, eu fiz um curso de cirurgia bucal avançada. Esse curso dele durou um ano. Depois desse Uhum, curso, eu fiz especialização em endodontia, que é tratamento de canal. Aí essa especialização uhum. durou 2 anos. Nesse período da Uau. especialização, eu trabalhei no interior e ganhei uma experiência muito bacana, porque é uma realidade completamente diferente, não só no sentido assim negativo, né, de nós vermos, por exemplo, a desvalorização do dente, porque no interior, infelizmente, Uhum, as pessoas, meu dente doeu, extrai, não tem tratamento de canal. Então, eu tinha um pouco de uhum. choque cultural, porque na especialização Uau. a gente viu uma odontologia assim elevadíssima, alto padrão, Uhum. e no interior é lá embaixo, É arrancar o dente. não tem valor. Uhum, Aí depois disso, eu saí do interior, eu comecei a trabalhar, voltei para Manaus, comecei a trabalhar no consultório de uma amiga, e uhum, aí uma outra realidade também. Ela acabou me incentivando muito, assim, me inserindo mais nessa questão assim, do Instagram e de visibilidade e tal, de marketing. Só que eu exponho, mas eu não exponho tanto. Aí eu trabalhei com ela até eu terminar a uhum, especialização, terminei a especialização. Eu queria muito, muito mesmo trabalhar com uma equipe de professores. Aí, uhum, no final do curso, o professor coordenador me convidou para ser monitor. E eu, tipo, nunca tinha uhum, expressado isso que eu queria, né? Mas aí ele pegou e falou uhum. assim: tu não quer ser nosso monitor? Falei,
claro, tipo, eu praticamente pulei em cima do convite. Cara, então, Ótimo! imagina, né, seu professor? Gente, ó, Meu, vocês estão assistindo aqui, eu todo doidinho aqui com o Ari, mas é porque o Ari e eu somos amigos também fora do Instagram, tá? Então, a gente se conhece aí e tal, por conta da igreja, a gente já sentou, conversou aqui como se não tivesse nada, não tivesse profissão, não é não? E aí, por isso vocês estão vendo aqui eu brincar com ele, tá? Não assustei não, é só contextualização, porque depois eu falo assim, nossa, esse Vitor é sem noção. Não é isso, gente, é porque eu conheço o Ari na vida real, tá bom? Tá, volta aí, Ari. Aí você disse sim lá, todo entusiasmado com os sim. professores. Aí eu fiquei. Isso foi ano passado. Eu comecei a monitoria ano passado, em 2019, eu acho que logo após a conferência de fevereiro. A conferência de fevereiro, Aham. eu estava preparando o meu trabalho de conclusão de curso. Eu parei porque eu fui para a conferência. Quando eu voltei da conferência, aí eu finalizei, defendi e comecei a monitoria. Isso por volta de março. Uhum. Aí eu fui monitor até fevereiro desse ano. Em fevereiro desse Uhum. ano, a, a, porque a minha turma foi ainda um, porque foi a primeira turma da instituição que eu estou dando aula agora, que é a Cefra Educar. Aham. Indo dois, que eram meus calouros, finalizaram agora em Uhum. fevereiro. Quando eles finalizaram, aí eu fui promovido a professor. Então, tipo, eu, Eita! não, então, tipo, é sido muito bacana ser monitor, né? Monitor da equipe. Legal. Aí virar professor dessa equipe foi muito bacana mesmo. Uau. Aí pronto, então, tipo, eu atuo atualmente, né? Eu abri meu consultório, parei de trabalhar com a minha amiga, saí de lá, abri meu consultório, fiquei na monitoria, aí agora sou professor, mas tenho um consultório e eu ainda faço tratamento endodôntico para alguns colegas, porque muitos colegas não gostam de fazer canal. É uma das disciplinas Uau. mais difíceis da endodontia, porque muitos Uau. tratamentos a gente consegue ver, ver o que está fazendo Uhum. diretamente, por exemplo, Uhum. restauração, dentística, Uhum. prótese, atendimento à criança, mas a endodontia não, ainda acontece dentro do dente. Então, a gente não tem Uhum. tanta visão, né? A gente consegue ver parcialmente, por exemplo, usando o microscópio operatório, mas normalmente a gente precisa, Aham. mas normalmente é uma coisa mais tátil, você está sentindo o que você está fazendo, você não está vendo o que você está fazendo. Uau. Por conta disso, Uhum. muita rejeição dos colegas. Aí acaba que Aham. alguns colegas me chamam para fazer e eu vou. Uhum. Massa. O Ari, na época que você estava escolhendo o seu curso, como é que foi isso aí? Conta pra gente. Tipo, lá, ensino médio e E tal. assim, também, isso tem uma historinha, mas eu vou resumir. Eu Não, fazia. mas pode contar a historinha, porque a história é boa. Porque assim, o que acontece? Ó? Essa parte da historinha aqui do escolho do curso, ela é valiosa porque tem muita gente que provavelmente vai estar passando por essa mesma historinha que você, Ah, entendeu? vai se E identificar, aí né? ela vê como é que você resolveu a historinha, ajuda ela a resolver a historinha da vida dela. Por isso que eu faço essa pergunta. Essa é muito importante e depois as outras do curso. Então pode falar aí, Ah, tranquilo. beleza. Assim, quando eu saí do ensino fundamental, é, eu, eu, eu passei na escola técnica, na escola técnica Uhum, federal, que aqui na época era Cefet ainda, que era o Centro Federal de Educação e uhum, Tecnologia. Eu uhum, passei para fazer informática. Aí eu fiz informática no ensino médio integrado ao técnico, fiz 3 anos uhum. de informática e, tipo, é completamente diferente, né? É o oposto do que eu Sim. sou hoje. Só que Uhum, nessa época, eu gosto, até hoje eu ainda gosto de informática, de trabalhar com uhum, mídia, com design, fazer uhum, imagem, por exemplo, faço muito para a igreja imagem, vídeo e tal. Eu uhum. gosto dessa parte. E a parte, por exemplo, de software, eu mexo, eu formato meu computador, formato o computador dos meus E aí o colegas. pessoal do Opus Escrevido descobriu não, né? Que você faz imagem. Espero que nem descubram. Mas Gente, ainda tem isso aí, ó. Servimos juntos do Opus Escrevido durante vários anos. Acho que foi o quê? Uns 2, 3 anos? eu Uns acho que uns 2 anos? 2 anos, né? Uhum, 2 anos. sim. Tá? Ou menos. Para quem não conhece, eu já falei aqui para outras vezes, eu escrevi, é um site cristão, onde a gente escreve textos para jovens, participei muito tempo. A Ari ainda tá lá, né? Ou não? Sim, sim. A Uhum. Ari ainda tá lá, gente. Então, confiram depois. Voltando, aí, beleza. Aí, Tinha pois toda é. essa conexão com informática. Só que assim,
eu gosto de determinada parte da informática, mas, por exemplo, a parte de hardware, de manutenção, eu não me identifiquei, e principalmente lógica, Aham. porque no curso a gente tinha muita lógica de programação. Então, tipo assim, naquela época, Uhum. lógica não fazia sentido algum para mim. Eu vim entender lógica Uhum. muito tempo depois. Aí Uau. eu saí de Aham. informática e eu não pensava em fazer odonto. Na verdade, na época eu ainda tentei vestibular para odonto. Só que Aham. era tipo 20 e poucas vagas, eu fiquei colocado na posição 50 e pouco, Aham. não passei. Aí eu passei em ciências naturais, mas era integral. Eu falei, não, ciências naturais não dá, integral piorou. Aí, Uhum. desculpa, aí eu peguei e fiz história, porque eu sempre gostei muito de história e me dei super bem em Aham. história. Uau, interessante. Aí eu fiz um período de história e comecei o segundo Aham. período e me dei super bem. Só que aí Uhum. chegou um momento que eu tava sentado na sala de aula, eu me lembro Aham. muito bem desse dia, era aula de português. Aí a professora Aham. falando lá e tal, eu pensei, meu Deus, eu não quero ser professor o resto da minha vida. Aí eu peguei, Uau. no prédio que eu estudava, ficava administração. Uhum. Terminou a aula, eu desci para administração e pedi para trancar. Tipo, meu pai e minha mãe. Uau. Eu cheguei em casa e já falei assim: ah, eu tranquei o curso. Foi uma das Caracas. questões, assim, é, pessoais, né? E Tipo, você estava fazendo história? estava fazendo história nessa época. Isso foi Caracas. eu acho que foi 2014. Não, desculpa, 2010. É, aí eu tranquei a história, era tipo, eu acho que julho, agosto, sei lá. Eu fiquei de agosto de 2010 até janeiro de 2011 sem fazer nada, só Uhum. trabalhando. Aí minha mãe perguntou assim, então o que, E que você tu estava quer? trabalhando com o quê? A gente tem loja, desde Ah, tá. Você estava ajudando a família, né? loja de roupa íntima, então eu sempre trabalhei na parte, principalmente na parte de Cefaz, de Suframa, de imposto, mexendo nessa parte meio que contábil. Aí, Aham, outra coisa entendi. que não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Só que eu Mas pensei é porque era a maneira de você ajudar a família, né, cara? Você aprendeu para poder ajudar eles nisso, não sim, foi? e eu Nossa, pensei também interessante. nessa área, só que minha mãe falou assim, não, eu não quero que você seja, tipo, eu não quero que você seja empresário, eu não quero que você seja autônomo, eu quero que você estude, faça alguma coisa. Aí acabei que eu não segui nesse caminho. Uhum. Aí beleza. Aí eu fiquei tipo, aí ela perguntou assim, o que que você quer fazer, né? Você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, ah, eu queria fazer enfermagem. Aí ela falou, não, Uhum. enfermagem, não quero que você faça enfermagem. Aí eu falei, ah, então Você ouve muito sua mãe, né, cara? Tipo assim, ouvia muito sua mãe, né? sim, uhum. A gente foi muito criado assim, né? Muito, muito submisso, né? Muito obediente. Meu pai, por exemplo, meu pai falou assim, ó, você só vai dirigir esse carro no dia que você tiver carteira. Aí eu só dirigi quando eu tirei a carteira, tipo, nunca mexi antes disso. E Aham. foi um Só que sub... ainda assim, só que ainda assim interessante, né? Porque você tinha essa autonomia também, né? Porque você, quando foi lá e trancou o curso, você foi ousado. Uhum. Você tinha, assim, a verdade é que você tinha uma boa relação com seus pais também, né, Sim. cara? Poder também você ter esse tipo de liberdade de ir lá, fui lá, tranquei, chegar a suavizar, né? Porque, tipo assim, Entendi. ele sabia que Legal. eu não ia fazer algo muito absurdo, uma loucura, né? Então, Aham. tipo, por eles saberem que eu era submissa, eles também sabiam que eu não era capaz de fazer algo muito louco na nossa relação. Aham. Aí, Entendi. peguei e falei, então, odonto. Ela, beleza, eu vou pesquisar, eu vou me informar e ano que vem tu começa, que era no ano seguinte. Aí eu Aham. fiquei trabalhando, esperando, e no ano seguinte, que foi 2010, eu comecei odonto. Uhum. Quando é que foi que você decidiu assim por odonto? É porque enfermagem É, não tinha sido recomendado pela sua mãe, aí você viu o odonto uhum. mais próximo? Não, assim, eu tive uma experiência muito positiva com dentista, Ah. apesar de muita gente não ter, né? Muita gente não gostar de dentista. Eu Ah, eu também já tive boas experiências com dentistas. Eu nunca tive experiência ruim, não, cara. e isso, por exemplo, quando eu tinha aproximadamente 16 anos, na época que eu estava fazendo ensino médio, Uhum. eu fui fazer tratamento ortodôntico. Quando eu fui fazer tratamento ortodôntico, inclusive, eu fiz com a Hum. esposa, na época eu nem imaginava isso, Hum. de um professor meu.
que era dentista também, eu Olha, dentista. Aí o que aconteceu? entendi. Ela pediu na época para fazer radiografia panorâmica, toda a documentação eu fiz. Nisso, Aham. ela viu que eu tinha 2 dentinhos a mais, que a gente chama de dentes supranumerários. Ela falou assim: eu vou te encaminhar para uma colega e essa colega vai tirar esses dentes. Falei: ótimo. Aí Uhum. fui com essa colega e a minha experiência cirúrgica foi excelente. Aí naquele momento, assim, Uhum. a luz brilhou em mim, né? Nossa, acho que eu quero ser dentista. Uau. E eu tinha tipo 15, Uau. 16 anos na época. Mas o tempo foi Uhum. passando, né? Muito, eu pensei isso muito novo. E, tipo, depois eu pensei: ah, não, vou fazer história. Eu gosto de. Cogitei assim: ah, por que eu não faço design também? Eu tenho um time que é design, eu acho tão bacana. E aí depois Você eu pensei: gosta também dessa parte meio artística, assim, né? eu gosto de lidar com pessoas, né? Apesar de eu ter desistido, Aham. não viver o resto da vida dando aula, e nem eu, Aham. né, defendendo os historiadores, né? O pessoal pode ser pesquisador, pode fazer um monte de coisa, não só vive dando aula. Mas na época, eu Aham. tinha essa visão. Mas eu gosto de lidar com pessoas. Então eu pensei: pô, eu vou fazer enfermagem para cuidar das pessoas. Aí depois, Aham. não faz enfermagem e tal. Aí eu falei: então, beleza, vou fazer odonto, porque é uma coisa que eu tive uma boa experiência e eu acho que é uma coisa. Aham. E realmente, Uhum. Foi acertada, né? Cara, uhum, legal. Eu vou destacar uns negócios aqui que eu ouvi, ok? E fazer uns sim, comentários. Eu achei muito interessante, no começo ainda, quando você falou bem assim, que tinha medo de dizer, isso entrando na experiência da sua profissão hoje, né? Tipo assim, de ter sim, ido trabalhar com a equipe de professores, né? Você falou uhum, assim, que tinha medo de dizer o que você queria. Nossa, eu sim, fiquei pensando nisso aqui, eu falei, cara, imagina se você, se eles não tivessem percebido, porque claro que eles perceberam que você tinha um talento, né? Mas imagina se eles não tivessem percebido e você sim. tivesse levado isso aqui, esse medo até o fim, né? Será que Uhum. você estaria lá hoje? Isso é uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, né? É, O que que você na verdade, acha? eu tinha feito um planejamento na minha cabeça. Eu pensei assim: quando eu terminar a especialização, se eu Aham, vou conversar com o professor e pedir. E na época eu saquei. posto a fazer de graça. Aí, assim, Uau. aí eu pensei assim, mas aí eu orei sobre isso, né? Aham, E descansei. Aí foi quando ele me convidou. perfeito. Mas eu pensava assim: só no final fazer isso, né? Quando tivesse tudo acabado, ir lá e tal e conversar. Mas Nossa, realmente, você, se eu tivesse você sido sol... submisso, né, ao meu medo, provavelmente hoje eu não estaria lá, né? Se em nenhum momento eu tivesse Uhum, procurado, corrido atrás, ou se ele não tivesse vindo atrás de mim, né? Eu teria perdido a oportunidade. uhum, E uma excelente oportunidade. uhum. Perfeito. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci, vou seguir em frente. Ó, o que acontece aqui, ó? Você falou também sobre o negócio de trancar o curso de história, eu achei isso sensacional. Você saber o que você não quer é tão importante quanto você saber o que você quer. E eu achei massa quando você falou assim, cara, eu tava lá e vi que eu não queria ser professor o resto da minha vida. E é verdade que história, a maior parte do mercado de trabalho aberto é para professores, gente. Isso Sim, não é uma mentira. É história, física, química, biologia. Esses cursos todos são cursos aí que você estuda as matérias na escola. São cursos que, sim, eles garantem você ter o emprego até razoavelmente rápido, mas a maior parte dos empregos ofertados são sim para professor. Então, sim. você vai entrar nessas carreiras aqui tem que ter consciência disso, né? Cara, achei massa que durante o período que você ainda não tinha escolhido, você já estava trabalhando, né? Eu acho que isso te deu muita experiência diferente, né? Você sabe que Sim, eu estava aqui semana passada com o Felipe, PP. Você chegou a conhecer o PP ou não? Felipe não Rodrigues? lembro. Não conheceu, né? Tá, não tem problema. Enfim, estava com ele aqui e ele falando sobre isso, entendeu? O quanto que trabalhar antes de escolher o curso ajudou ele a amadurecer. E eu acho que isso aqui também te trouxe uma maturidade muito massa, cara. E também, eu acho que isso aqui deve ter estreitado os teus laços com a tua família, porque o laço que você tem com a sua família é muito bom. Tipo, de você conseguir fazer um negócio desse aqui, que para muitos seria um choque, entendeu? Você foi lá, trancou o curso, avisou, e ao mesmo tempo você ter essa conversa, entendeu? Esse diálogo bom com eles. E tipo assim, cara, você percorreu um caminho aonde você hoje está numa posição, de certa forma, você foi honrado, né? E Sim, está abençoado por ter percorrido esse caminho.
Acho que parte disso tem como raiz essa boa relação com seus pais e também a questão de você ter seguido um princípio, né, cara? O princípio de honrar os pais. Isso é muito Sim, legal, muito legal. E assim, é massa porque eu vejo você falando, eu entendo que você está falando deles não como inimigos seus, mas como seus uhum, aliados. sim, com certeza. E tem muito estudante que, quando fala sobre pais, ele pensa que os pais são inimigos, entendeu? Então, sempre isso aqui é valioso, né? Tá, massa. Ah, outra coisa que você falou aqui também, né? Você falou assim que você gostava de lidar com pessoas. E a experiência que você teve nos 15, 16 anos. Tem gente que está assistindo a gente agora que já teve algumas experiências e que falou assim: Uau, caracas, um dia eu quero ser isso. Às vezes foi na infância, às vezes foi no início da adolescência, que nem aconteceu com você. Só que essas experiências, elas falam muito sobre o nosso destino, né? No sentido de alvo profissional. Eu tive essa experiência quando eu era criança e eu falava assim: eu quero ser empreendedor. Eu não Sim. falava que eu queria ser empreendedor, eu falava que eu queria ser empresário. Você teve isso nessa época aqui, dos 15, 16 anos, que você falou: caracas, velho, ó, odontologia é um negócio que ainda posso pensar em fazer. Só que é engraçado porque a maioria de nós, com o tempo vai passando ali, a gente acaba esquecendo alguns desses sonhos, né? Uhum. Tá, massa. Ari, voltando lá para aquela época que você estava escolhendo, ok? Você viveu tudo isso aí antes da odontologia. Quais seriam aí os dois conselhos mais importantes que você daria para você mesmo naquela época sobre escolha de curso? Vitor, eu acho assim, que hoje eu tenho 27 anos, né? Mas assim, a minha mentalidade hoje, ela mudou drasticamente, né? Hoje não, né? Uhum. De uns anos para cá, convivendo com essa galera, com esses professores, com muitos profissionais. Aham. E depois que tu entra no mercado de trabalho, a tua cabeça muda. Depois que você começa a Perfeito. pagar conta, que você precisa, por exemplo, tu entra, sei lá, no Mercado Livre, eu quero comprar, sei lá, um iPhone, mas aí, tipo, mês que vem, né, será que eu vou conseguir pagar isso? Então, tipo, tua cabeça muda, porque tu começa a lidar com dinheiro, a lidar com pessoas, os riscos da profissão e tal. Então, tipo, naquela época, a gente acaba Aham. escolhendo muito, principalmente por essa questão de afinidade. Eu não acho isso errado. Eu acho isso correto. Aham. Escolher por afinidade. Por quê? Porque se a gente escolher por dinheiro, é, a, infelizmente a realidade do Brasil é tipo, medicina paga muito bem, então vamos todo mundo ser médico. Só que nem todo mundo Aham. é apto a ser médico. É, então, tipo, um dos conselhos que eu me daria é não pense que você vai ficar rico fazendo odontologia. Porque isso eu descobri de uns anos para cá, depois de formado. Porque a gente pode até ficar rico fazendo odonto, mas você, sei lá, tu tem que derramar o teu sangue para conseguir isso. Mas a gente consegue ir para conferência 2 vezes por ano, né? E de Manaus para São Paulo não é barato. E principalmente porque a gente chega lá, normalmente a gente vai tipo para Guarulhos, de Guarulhos a gente tem que ir para Sumaré. Então, mas você Uhum. consegue arcar com toda essa despesa, consegue viajar até mais, é, tudo custeado pela odontologia e pelas oportunidades que a odontologia dá, né? Por exemplo, como a gente comentou, Uhum. tipo, história você fica 90% limitado a dar aula. Mas a odontologia não, a odontologia eu não fico tipo 90% limitado a atender no consultório. Eu posso atender no Uhum. consultório, eu posso atender no consultório dos meus amigos, eu posso dar aula. Então, tipo, eu tenho um mercado de trabalho muito amplo. Então, um dos Uhum. conselhos era esse. Um dos, né? Não fazer nada por dinheiro. Uhum. Fazer por afinidade. Uhum. Você gostar realmente. É, E relacionado a isso, a questão financeira, mas tem muito a ver com a experiência do curso, é que quando a gente Uhum. faz odonto, pelo menos a minha experiência, né, na universidade foi a seguinte, de que a Uhum. maioria dos professores eles já tinham conquistado seu espaço no mercado de trabalho. Quem não tinha conquistado o espaço, mas já estava bem inserido, já estava naquele processo, né, engajado no mercado, então tipo, estava decolando. Só que muitos professores, por já estarem inseridos, ter seu espaço,
eles dão uma ideia, uma impressão de que, tipo, eu vou formar e vou ganhar o mundo. De cara, tipo, Aham. sei lá, em 2015 eu formo, 2 de 2015 eu formo, e 3 de 2015 eu já estou ganhando R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000. E essa não é a realidade da odontologia, e eu acho que não é a realidade de nenhuma profissão, com Fera. exceção, provavelmente, de medicina. Porque eu trabalhei com médicos recém-formados no interior, e lá eles ganhavam, tipo, 10 mil de boa. Mas é uma realidade à parte, né? É um curso no meio de dezenas de cursos. E a Uhum. E responsabilidade olha também. lá, Ari, sabe por quê? Porque, tipo, mesmo em medicina, tem o período da residência, que se ele for fazer, ele não vai ganhar 10 mil. Ele vai Isso. ganhar um valor bem abaixo disso aí. A Não, maioria com dos médicos certeza. precisa fazer a residência para poder se tornar mais apto para poder exercer a profissão, né? E Sim, só a jornada de curso mais a residência são quase 11 anos. Estou falando isso porque sexta-feira eu estava com a médica aqui, entendeu? sim. Não, e outra coisa, Vitor, se a gente colocar na balança, porque tudo, pronto, está relacionado tudo a dinheiro novamente, né? Se você pegar, eu vou fazer medicina por dinheiro, né? Porque quando eu formar, eu vou atuar como clínico e vou ganhar R$ 10.000, ou se eu entrar no exército como oficial, eu vou ganhar tipo R$ 8.000. Mas, Vitor, a responsabilidade, eu acho que ela muitas vezes supera o que tu está recebendo. Porque, né, por Com exemplo, certeza. eu trabalhei na atenção básica. Eu trabalhava com uma amiga médica. Eu estou falando isso e é verídico. Ela atendia 40 pacientes por dia. Era 20 de manhã, 20 à tarde. A meta dela era 15 mais 5 urgências por turno. Aí, Vitor, Uau. quando eu trabalhei a do dentista era 20, era 8 mais 2 urgências, 8 mais 2 urgências no dia. Mas aí, tipo, Uhum. aí eu entendi aquele negócio que é uma realidade aqui no Amazonas. Eu fui no médico lá do posto da UBS, o cara nem olhou na minha cara. Vitor, não dá. Médico faz Uhum. prontuário, faz anamnese. Então, os caras eles têm que anotar todo o teu relato. Tu acha que tu é o primeiro paciente, é 7 horas da manhã, tem 19 lá fora te esperando. Tu acha que o cara vai conseguir te dar uma atenção top? Não vai, não tem como. Então, beleza, eles ganham, mas a responsabilidade deles é muito elevada. E eu acho que muitas vezes é elevada além do que eles Uhum. é desproporcional. Uhum. Então, Perfeito. tipo assim, por isso que eu não aconselho, eu não me aconselharia e não aconselho ninguém a escolher baseado em dinheiro. E ouvi relatos de pessoas que fizeram medicina, aí no final formaram, não é isso que eu quero, eu vou fazer fotografia. Porque, tipo, frustrou. Na época do ensino médio, tinha um aluno que era excelente, Aham. ele estudou antes da gente, antes da minha turma entrar. Ele Aham. medicina. Aí passou em medicina e tal, foi fazer o curso. Nesse trajeto de curso, ele passou no concurso dos bombeiros. Ele simplesmente trancou o curso e é bombeiro. Porque não era o que ele queria, né? É o que dá Uhum. Às vezes é dinheiro. um sonho da família, né? Tipo, é o que dá o dinheiro, mas não é o que eu quero. Eu quero ser bombeiro, eu Uhum. quero ser outra coisa. Então, tipo, vamos fazer o que a gente gosta. Perfeito. Não, cara, ó, lindo. Lindos exemplos e as colocações que você fez aí, porque, tipo assim, isso aí é a diferença, Ari, entre a pessoa que ela tem clareza sobre qual é o destino profissional dela e sobre quem ela é. Por exemplo, quando você falou aí no meio da nossa conversa que você gostava de lidar com pessoas, por isso que você considerou enfermagem, isso está dizendo que você entendia algo sobre você. E isso acabou te fazendo ir para outra área de biomédica, que é a odontologia. Sim, E aí você foi para essa área porque você ainda poderia ter um contato com pessoas e teria um leque profissional maior sobre a sua ótica, né? Só que, velho, se você não tivesse essa clareza sobre você, não estou falando que é só a experiência, sabe, que você viveu lá atrás, mas essa clareza sobre quem você era, provavelmente você não ia ter feito essa mesma escolha. E outra, se você não tivesse essa clareza sobre o destino profissional, porque quando você olhou para a história, você falou, cara, 90% do mercado de história é professor. Eu não, eu não quero pegar 90% da chance de ser professor, porque, tipo assim, a chance de eu virar isso aí e ter que fazer você poder ganhar dinheiro é muito grande.
E Uhum. aí você olhou para o curso de odontologia e conseguiu ver mais possibilidades ainda nesse leque, cara, eu achei sensacional. Então, isso aí é muito do que eu faço aqui, sabe, Ari? Tipo assim, o meu papel hoje eu estou ajudando os estudantes a entenderem quem eles são, que é essa parte de identidade, entender se gostam de pessoas, por exemplo, isso tem muito a ver com perfil comportamental. Eu acredito que seu perfil comportamental deve ser um influente alto ou um instável alto. Eu acho que você deve ser os dois, estável e influente, talvez, né? Não sei, teria que ver aí qual dos dois é o principal, mas é porque os dois perfis são perfis que têm contato com pessoas, entendeu? São voltados para pessoas, são perfis comunicativos. Então, um perfil assim, você ter esse negócio de contato com pessoas, influencia muito, entendeu? Influencia muito na escolha. A outra foi você também ter clareza sobre o seu destino, né? Clareza sobre o que você queria para sua vida profissional. Foi quando você olhou para o curso de odontologia, quando você olhou para o curso de história, né? E acabou fechando história. E também acabou não pegando enfermagem, né? Uhum. Cara, ó, sensacional. Vou mudar aqui a pergunta agora. Aí tu entrou na faculdade, começou odontologia e tal. E aí, o que que, tipo assim, o que que correspondeu às suas expectativas e o que que não correspondeu às suas expectativas? Assim, né? De tudo que eu fiz, informática, né? Depois história, toda, toda a experiência na loja, parte burocrática, a odontologia foi a coisa assim, mais diferente que eu vivenciei. Uhum, Porque assim, onde eu estudei, no primeiro período, uhum, eu acho, no primeiro período a gente teve uma disciplina laboratorial. O forte da faculdade que eu fiz era a parte prática, então de cara a gente teve prática. E quando a gente chega legal. na parte laboratorial, você vê algo assim completamente diferente do seu universo, isso é muito bacana, né? A gente já começa a trabalhar num dentinho extraído, mesmo que seja só para, você vai desgastar o dentinho ali com a broca, ou então já vem um dente preparado para você colocar determinado produto ali dentro. Nossa, mas isso é o máximo. Desculpa. Fazer a terapia ali naquele. Nossa, então foi muito bacana. Isso. Aí a pergunta também envolve a parte negativa. Sim, envolve os dois. Tanto de Sim, coisas boas, que correspondeu, né? Quanto coisas, às vezes, superou a expectativa. sim. Vai lá. Uma coisa assim que muito boa, porque assim, depois que eu saí do ensino médio, que vou contar uma outra historinha também. No ensino médio, eu estudei minha vida toda não, eu estudei, eu acho que, sei lá, da quinta série, na minha época era até a oitava série, numa escola militar. Então, tinha uma certa rigidez, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez um menino apareceu com o cabelo pintado de vermelho, aí o inspetor chegou, a gente estava, eu acho que a gente estava na fila para a hora cívica, era alguma coisa assim. O inspetor chegou lá, o menino estava na minha frente e falou assim, ó, amanhã você tem que vir com o seu cabelo descolorido, senão você não entra. Então, tipo assim, tinha uma rigidez, né? Aí eu saio do ensino médio, eu vou para uma escola técnica. Vitor, assim, foi um choque para mim, Uau. porque foi como se eu tivesse realmente entrado no mundo mesmo. Eu ia falar isso, conhecer o mundo, né, cara? E foi um Caramba. choque, né? Porque, tipo assim, eu sempre tive os meus pais presentes, né? Então, eles meio que me abraçando ali, né? Debaixo das asas. Uau. Aí você sai para uma escola com uma dinâmica completamente. Eu lembro que no primeiro dia de aula era calouro. Quando eu saí da escola, dobrando a rua, os veteranos estavam bebendo na esquina. Aí eles começaram a Caracas. me abordar, então a primeira experiência já foi bem chocante. Aí eu lembro que dias depois, tinha uma menina fora da escola e uma das entradas na verdade as duas entradas eram gaiolas, né, que a gente chamava, eram todas gradeadas, né, que era como se fosse tipo um hall. Aí a gente ficava aguardando ali. A menina estava fumando na porta da escola e nesse dia estava ventando um pouco, aí toda a fumaça entrava para. Então foi assim muito louco em todos os aspectos. Aí nesse período a gente. Eu me esqueci o gancho, mas tinha relação. Peraí, eu vou me lembrar. Você estava falando sobre expectativa. Eu acho que você ia falar alguma coisa sobre como é que você, quando você conheceu a faculdade, e aí você ia contar essa Tá, história beleza, aí. lembrei. Aí, beleza. Então, no ensino médio, e eu estava entrando na adolescência, né?
Então Aham. eu não cheguei a beber, não cheguei a fumar, mas assim, a gente reunia muito, vinha aqui, até aqui para casa e tal, e saía com os meninos, e a gente ia, sei lá, ia pro cinema. Eu lembro até na época que tava passando Crepúsculo, a gente foi todo mundo junto assistir e tal. E nessa época eu aproveitei, assim, eu me soltei. Só Aham, que legal. eu pensei assim, quando eu entrar na faculdade, eu vou fazer completamente diferente do que eu fiz no ensino médio. Eu vou realmente Hum. focar, eu vou estudar. E realmente, quando eu entrei em História, foi completamente diferente, assim. Eu lembro que meio que eu virei celebridade, porque, tipo, eu tirava muita nota alta, 9, 9, 9, em disciplinas difíceis, porque história é muito conteúdo, é muita teoria, né? Então, tipo, Aham. eu me debruçava mesmo. Aí, beleza, eu saí de história, aí eu pensei, eu vou continuar o mesmo ritmo, agora em odontologia, principalmente por quê? Porque é área da saúde, isso vai definir o meu futuro. E, além Uhum. disso, eu pensava assim, pô, eu vou lidar com vidas, né? Se eu fizer alguma besteira no dente da pessoa, isso vai ter uma influência muito grande. Então, tipo assim, quando eu entrei em odontologia, eu me debrucei mesmo. Então, toda aquela gandaia do ensino médio acabou. E eu lembro que até meu pai, de vez em quando, gaba, né? Que eu saía da faculdade, a faculdade era no centro, a nossa loja era bem próxima ao centro. Eu ia para a loja para pegar carona com eles, aí eu ia para o estoque da loja, eu me deitava no chão e estudava no chão. Aí ficava estudando e tal. Então, tipo, uma das coisas que eu gostei muito e é uma característica da área da saúde que não tem fim, que todo o conteúdo ele é inesgotável. Por exemplo, eu me Uhum. aprendendo não tinha, mas ainda existe outros universos, tipo, se hoje eu me dedicar a estudar prótese, é um universo gigante. Se eu me dedicar a estudar ortodontia, é outro universo. Aham. Então, isso me fascina, que é imenso, né? Não é, por exemplo, voltando à questão da história, né? A história ela é mais estática. Por exemplo, o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, o que pode haver é uns acréscimos de informações. Descobrir algumas Uhum. informações, descobrir alguns documentos de guerra, mas Uhum. aquilo é estático, não vai mudar. A odontologia, não. Uhum. Hoje, a gente usa como medicação, por exemplo, dentro de um canal, o hidróxido de Uhum. cálcio. Daqui a 10 anos, o hidróxido de cálcio pode ser venenoso, pode ser. Aham. Já pode ter sido ultrapassado, né, o uso Isso, dele. então, tipo, daqui a 10 anos não usa mais. É claro que não vai acontecer porque o hidróxido de cálcio está, acho que há bem 100 anos aí, então até hoje não é tóxico, não vai ser tóxico. Mas, mas em outras tecnologias que eram sensação na época, caíram em desuso, veio uma coisa nova e daqui a 10 anos essa coisa nova não serve mais, ou então ela é aperfeiçoada. Há uma mudança. O que é verdade, ou Aham. daqui a 10 anos pode não ser mais na odontologia. Então, ela Uhum. é muito mais dinâmica. A saúde ela é muito Uhum. mais dinâmica, né? A gente tira Aham. o cenário atual, né? Há meses atrás o mundo estava defendendo o uso da hidroxicloroquina, né? Ou da cloroquina. E Aham. recentemente saem os estudos de Londres que ela não tem benefício algum. Então, tipo, era uma verdade meses atrás, hoje já não é mais. Sei lá, Aham. daqui a algum tempo pode ser que realmente volte a ser. A saúde, Aham. ela é dinâmica. Isso é Legal, fascinante. cara. Para mim é fascinante. Legal, ó. Nós temos mais 15 minutos de live. O que que a gente vai fazer Uhum, a partir de agora? Nós vamos ser mais pontuais, porque a gente ainda tem aqui mais umas 10 perguntas, coisa bem tranquila uhum, para responder. É mais de informações mesmo, assim, gerais do curso, né? E aí eu vou pedir para tu ser mais pontual a partir de agora. Fechou? uhum. Ó, vamos lá. Um estudante que está pensando em fazer esse curso. Que habilidade, qualidade, o talento, se ele tiver, vai ser mais fácil para ele seguir em frente no concurso de odontologia e ao mesmo tempo com a profissão? Vitor, a odonto, ela é 50% cognitiva e 50% prática. Então você tem que ter habilidade manual, né? É, Habilidade manual. Legal. tem que ter uma boa habilidade manual e você tem que saber lidar com as pessoas, né?
E não só lidar com as pessoas, mas você tem que, por exemplo, não ter aversão a sangue. Se você tiver aversão a sangue, você consegue, de certa forma, contornar. Eu nem sei como consegue contornar isso, porque a gente, por exemplo, durante o curso a gente tem cirurgia. Mas, beleza, você conseguiu ultrapassar isso? Ah, eu não quero fazer cirurgia. Você faz ortodontia, você quase não tem contato com sangue. Dá para contornar, é difícil, mas você Aham. é complicado. E você tem que saber, gostar de pessoas, porque é o seu trabalho, Uhum. né? Não tem Uhum. como. Sim, Uhum. verdade. O Ari, e tipo assim, que possíveis carreiras, depois que uma pessoa termina o curso de odontologia, ela pode seguir? É só dentista e acabou? Aí tenta dar aí uma visão assim, tipo, de mercado, de possíveis carreiras. Desse leque que você viu aberto. Sim. Nossa, Vitor, eu acho bacana da odontologia que a gente tem muita possibilidade, né? A gente pode atender, você pode abrir seu consultório, você pode atender no seu consultório, você pode atender no consultório dos seus colegas, você pode, tipo, eu gosto de saúde pública, você pode atuar na saúde pública como dentista na saúde pública, você pode atuar na saúde indígena, você pode ser oficial do exército, você pode trabalhar dentro de um hospital, porque hoje existe a odontologia hospitalar, então você pode trabalhar numa UTI, você pode dar aula num curso técnico para técnico de saúde bucal, para auxiliar em saúde bucal, você pode dar aula na graduação para dentistas, você pode dar aula na especialização, no mestrado, no doutorado. É Uhum. um leque muito grande. Beleza. Tu me perguntou, mas com exceção de ser professor, o resto você vai atuar como dentista, né? Mas você pode, por exemplo, trabalhar numa clínica de imagem, fazendo laudio radiológico para imagens odontológicas. Tipo assim, tu faz uma radiografia panorâmica da tua face, Uhum. aí isso vai ser analisado por um dentista, o dentista vai falar assim, ele tem X restaurações, os dentes estão impactados, então você pode atuar assim, né, fora do consultório, num ambiente Aham. mais distante, ainda assim Aham. relacionado. Que não vai ter nem contato com a Ele pessoa, né? Pessoas, vai né? ter contato com o Interessante. paciente, ele vai ter contato só com aquela imagem e vai Uhum. laudar aquela imagem. Uhum. Um cara que terminou um curso de odontologia e está entrando no mercado de trabalho, qual é a média salarial que ele pode esperar ganhar? Aí é muito variável. Eu vou te falar a minha experiência. Quando eu formei, eu fui trabalhar numa clínica popular. Aham. E eu acho que dos primeiros salários que eu recebi foi tipo numa faixa de 3 mil e um quebrado. Só que assim, Aham. a realidade do dentista ela é um pouco diferente. Eu acho que ela é um pouco dura, porque você não tem tipo CLT. É muito difícil a gente conseguir um, um contrato de trabalho. Normalmente a gente trabalha Aham. com estágio. Tu tem, tu é empreendedor, tu tem uma clínica, tu não é nem dentista, mas tu tem uma clínica. E tu acerta comigo tipo 50-50. Então eu vou, o procedimento é R$ 1.000, tu me paga 500, fica com 500. E assim, então normalmente funciona dessa forma, porcentagem. Quando Aham. trabalha para colegas, né? Por exemplo, quando eu vou para o consultório dos meus colegas fazer canal, normalmente a gente racha dessa forma. 60 porque eu sou especialista e levo todo o material da endo, todo o equipamento, tudo, e 40 dele. Às vezes, dependendo do caso, a gente é um caso muito mais complexo. Aí, tipo, 70, eles ficam com 30. Então, a gente trabalha muito por porcentagem. Isso isso no particular. Agora, onde a gente consegue um CLT, saúde indígena, a gente consegue Aham. contato nas prefeituras, o exército, né, paga muito bem. Então, tipo, se você é oficial do exército, a média de salário é R$ 8.000, só que é teto, né? Todo mundo que é oficial vai ganhar essa faixa. Saúde indígena, Aham. muito bem, paga numa faixa de R$ 7.000. Então, mas os tribunais pagam muito bem dentista, né? Tem tribunais que Aham. chega acima de R$ 10.000. É um sonho de consumo. Uhum. Mas também já Fé. vi colegas ganharem tipo mil e poucos reais. Aham. Vai depender de onde ele vai pegar no início, né? Isso, da onde ele Você vai já trabalhar, tem bons contatos com as pessoas. a Ô, demanda. Ari, e assim, durante o curso,
dá para você pontuar aí, sei lá, algumas matérias que o estudante vai estudar? São matérias tem matéria de exata? Não tem? É só matéria de. Tem matéria Sim. de humanas no meio? Então, aí você dá uma pincelada sobre isso aí, as matérias durante o curso. Ó, a gente vai ter algumas matérias comuns da área da saúde, né? Por exemplo, anatomia geral, fisiologia. Vai ter algumas áreas mais comuns, por exemplo, sociologia, psicologia aplicada à odontologia, mas tem matérias de cálculo. O pessoal que pensa que vou fazer saúde porque não tem cálculo, isso daí é mito. A gente vai ter, por exemplo, estatística. A gente faz estatística porque na saúde tem muito levantamento epidemiológico, né? Então você tem que saber um pouco de porcentagem para calcular a Uhum. amostra. A gente faz odontologia preventiva social para promover ações de saúde, né? Faz cirurgia, isso é comum. Cirurgia, endodontia, ortodontia, a gente tem noção de orto, intercepta, preventiva, na verdade. Então, tipo, eu tive noção de implante, a gente tem noção de praticamente tudo dentro da área. Mas tem radiologia, é, hum, embriologia, biologia. Então, tipo, abrange muito da área da saúde, engloba muitas áreas dentro da área da saúde. Aham. Agora, o percentual, pelo que você falou aí da parte de exatas, é bem pequenininho, né? Assim, se você souber o básico, você consegue se livrar. Por exemplo, onde a gente teve, e muitos colegas tiveram muita dificuldade, quando a gente fez farmacologia, quando a gente Aham. chega na parte de odontopediatria, as crianças elas tomam medicação baseado no peso. Então, tipo assim, aí às vezes você tem que fazer um cálculozinho do antibiótico, mas aí, tipo, com uma regra de 3 você consegue resolver. Mas aí você tem que ter Aham. noção, né? Se você não tiver pelo menos uma base leve, aí complica. Aham. Aham. É, não, tranquilo, não é nada exagerado, não. Hum, O Ari, você falou aí sobre a questão do início da faixa salarial, né, da inserção, na hora que o profissional está entrando no mercado, mas como é que você vê a própria inserção no mercado em si? Ela é rápida, ela é fácil? Qual é a sua visão sobre isso aí? Assim, Vitor, eu acho que a odontologia ela tem uma grande vantagem em relação a muitas outras áreas. Apesar de, por exemplo, haver muitos dentistas, né? Principalmente aqui em Manaus, em São Paulo, mas eu sempre falo para os meus colegas, né? Gente, se você tem coragem de se submeter, sempre vai ter alguém disposto a te contratar. É claro, não vai ser o melhor trabalho do mundo. Você vai atender, por exemplo, Uhum. plano, você vai atender em um consultório que vai te pagar uma porcentagem mais baixa, tipo 30%, então ainda tem que dar o material. Mas sempre tem alguém disposto a te contratar, em condições Uhum. não tão legais para ti. Então o mercado ele é amplo. Por exemplo, eu formei no segundo semestre de 2015. 2 de setembro eu pulei grau. No início de dezembro eu estava trabalhando numa clínica popular. Uhum. Entendi. Tem algum, né, alguma inserção profissional aí que você se arrepende? Assim, eu acho que toda a experiência foi válida, né? Aham. Quando eu trabalhei no popular, eu fiquei tipo 4 meses. A gente fala popular, Entendi. mas a a nível legal não existe dentista popular, mas a nível prático existe sim. Eu trabalhei, Aham. faltava uma semana para eu completar 5. Aham. Aí eu estava saturado. Por quê? Porque a demanda de pacientes é muito alta. A odontologia praticada é uma odontologia muito baixa. A qualidade dos materiais não é tão boa. Então, tipo assim, Aham. eu fiquei muito triste com essa realidade. Aham. Aí eu peguei Interessante. e tipo, teve um dia que eu cheguei, foi igual o negócio da história. Eu falei, não vou mais ficar aqui. Eu estava atendendo o paciente, terminei de atendê-lo. Aí eu fui na recepção e falei, eu tô indo embora. Aí a recepcionista falou assim, e por que, doutor? Eu falei, não, tô indo embora, não vou ficar. Aí beleza, fui embora. No trajeto para casa me ligaram, o dono me ligou. Aí eu falei, doutor, eu não vou querer mais ficar, mas tá tudo bem, é pessoal. Mas, apesar disso, da demanda, do material, de Aham. tudo, foi muito válido, Vitor, porque eu trabalhava com mais 4 dentistas. Todos eram
aparentemente recém-formados, mas, tipo assim, Aham. 6, 7 meses trabalhando. Então, tipo assim, eles me ensinaram muitas coisas. Na Entendi, faculdade, legal. você aprende muita coisa na faculdade. Mas o que acontece? O professor, ele tá ali do teu lado. Chega um paciente, o paciente está com dor de dente, o dente está quebrado. Aí tu vira pro professor, professor, o que que eu vou fazer? Aí o professor olha, Aham. faz um raio-x, você vai fazer isso, isso e isso. Tu começa a trabalhar, não tem mais o professor ali do teu lado. O Perfeito. paciente chegou, tá com dor, você decide o que você vai fazer na hora. Então, tu Uau. tem que Aham. intervir na hora. Aí você trabalhando com Uhum. outros profissionais que essa clínica que eu trabalhei me proporcionou, então, tipo assim, eu não sabia o que Uhum. fazer, eu chamava, fulano, o que que tu acha disso daqui? Aí o fulano pegava e Uhum. dizia, faz assim, assim, assim. Eu ia fazer uma cirurgia, aí eu não estou conseguindo. Chamava o colega falava assim, ó, faz assim, dessa forma e tal. Então isso me agregou muito, a experiência me agregou muito. Uhum. Legal. Legal, cara. Ó, Arina, estamos nos últimos 3 minutos. Eu tenho uma última pergunta para você e queria que você já aproveitasse para poder dizer suas palavras finais, né? O que que você precisou na profissão, mas que você não aprendeu no curso? E aí, você também já dizer suas palavras finais. A live vai ficar salva, tá? Porque eu já estou fazendo minha despedida. A live vai ficar salva no IGTV, vai para o Instagram também. E eu te falo mais contigo no direct. Mas o que que você precisou no curso, então? No curso não, na profissão que o curso não te ensinou e quais são suas palavras finais para quem está pensando em escolher odontologia? Assim, Vitor, por exemplo, o curso ele não me ensinou, tipo assim, amanhã eu tenho um paciente agendado. Esse paciente ele vai, sei lá, sempre o paciente ele meio que diz mais ou menos o que ele precisa fazer, né? Aí ele diz assim, doutor, eu tô com dor de dente. Aí beleza, então o paciente vem amanhã, à noite eu planejo na minha cabeça o que que eu vou fazer. O curso ele nos ensina da seguinte forma: o paciente ele vem no teu consultório, você monta um planejamento, você faz a anamnese, monta um planejamento e fornece. Só que na prática, o paciente ele de antemão ele já te diz o que ele está sentindo, ou o que ele precisa fazer, ou o que ele quer fazer. Interessante. Então, tipo assim, no dia anterior ou nas horas anteriores, eu já monto um planejamento para fazer. Isso eu já aprendi convivendo com os professores, ouvindo os professores e tal. Já é a vivência, né, a experiência clínica. Então, tipo, a gente aprende muita coisa fora do curso. Porque o curso Uhum, perfeito. acaba que ele te ensina uma odontologia muito. Eu quero ter cuidado com o que eu vou falar. Ele ensina uma odontologia elevadíssima, um padrão elevadíssimo, só que a prática ela é mais real, ela é mais palpável. Pé no Então, chão, né? não tem como você praticar 100% arrisca o, o que está sendo ensinado ali. E assim, tem como você praticar assim, eu não estou conseguindo explicar bem, eu espero que as pessoas entendam, né? É Tem assim, problema não, amigo. praticar, mas você tem que adaptar aquilo ali à realidade, à tua realidade Perfeito. no consultório. Então é assim, é você traduzir o que você aprende na graduação, na especialização e aplicar no teu consultório, dentro das possibilidades, dentro da realidade. Perfeito. Amigo, vai terminar a live. Quero agradecer você e tamo junto. Você está abençoado em nome de Jesus. Parabéns pela sua profissão, parabéns por ser essa pessoa incrível. Ari, o que que você tem aí de palavras finais para dizer para quem está assistindo a gente? Eu agradeço o convite, obrigado. Apesar de eu falar muito, né, mas É uma dádiva, amigo. não, eu fiquei, tipo, pensando, né? Meu Deus do céu. Preocupado, né? E principalmente preocupado no que falar para as pessoas, né? Mas aqueles que estão nesse caminho, né? Que decidam, tipo, baseado naquilo que gostam, Últimos né? 20 segundos. Decidam baseado naquilo que gostam, né? Isso não é utopia. Isso é realidade. Você fazer o que você gosta, o que você ama, é real. E eu sei que é muito difícil você escolher isso
com 17 anos, com 15 anos. Então, quem tiver a oportunidade de viver algo antes, né, de ter uma prática antes, ótimo. Aí